Fala pessoal, a gente está aqui hoje com o Flávio e o Brasil, são da Conceito Locadora, uma locadora muito conceituada, muito grande em São Paulo. Quero agradecer vocês aí pela disponibilidade de bater um papo com a gente aqui, falar um pouco do trabalho de vocês, um pouco do trabalho da Conceito. E me fala um pouquinho o que vocês fazem dentro da operação para a gente começar nosso bate-papo aqui. Pode começar, Brasil. Eu estou na Conceito há 6 meses. Estou me integrando bastante com a equipe lá. Na minha responsabilidade está a área de atendimento ao cliente, no caso, serviços técnicos. Tenho 10 pessoas sob a minha responsabilidade, cuidando do atendimento em devoluções, em manutenções, em trocas, encerramentos de contrato, no caso. E estende um braço dali, devido ao atendimento a clientes, para a área de oficina. Então nós temos também na nossa equipe 3 mecânicos, para cuidarem principalmente da linha pesada. A gente considera lá a linha pesada os geradores Big, né, acima de 25 kVA, de 25 a 125 kVA. Nós temos 6 categorias com esse dimensionamento, e plataformas aéreas e torres de iluminação solares. Elas recarregam, no caso, através da energia solar. São basicamente esses equipamentos que ficam na nossa responsabilidade. As equipes estão sendo bastante treinadas, a gente está sentindo necessidade de treinar o nosso pessoal, porque nós estamos entrando nesse mercado há cerca de um ano e pouco, né, Flávio? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio aproximadamente. Então, uma das responsabilidades que me deram foi busque capacitação para melhorar o perfil técnico da nossa equipe. Aliás, é um dos motivos da gente estar aqui hoje com vocês, né? Nós estamos fazendo benchmark com a Original em busca de experiências já alcançadas por vocês. Vocês têm um destaque importante no mercado, a TS Educa está aí também, inclusive, com foco de melhorar o nosso conhecimento técnico, e nós estamos aqui em busca disso, trocar informações com vocês. Espero levar para a nossa equipe bastante recursos, bastante informações e continuar com esse vínculo importante, essa troca importante de conhecimentos com vocês. Muito bom. Primeiramente, Bárbara, agradecer você e o Júnior por abrir as portas aqui da empresa de vocês pra gente. Agradecer o Cris pela oportunidade também de conceder esse tempo pra gente vir aqui fazer essa troca de experiência com vocês. A confiança, a parceria que a Conceito Locadora tem aí com a Original Locações também. Isso é muito importante pra gente fazer essa troca de experiência. Nós estamos levando muita coisa bacana que nós vimos aqui na operação de vocês, aprendemos aqui com o pessoal de vocês, e vamos deixar também um pouquinho aqui, em cada setor que a gente passou, trocamos algumas ideias, deixamos aí algumas informações legais aí para o pessoal, para poder ampliar o conhecimento, né? E essa troca que a gente faz nada mais é do que ampliar os conhecimentos. A gente junta um pouquinho do que a gente sabe com o que vocês sabem e eleva todo mundo a um patamar melhor de desenvolvimento para a gente obter resultados melhores. E assim, você perguntou o que a gente faz lá na Conceito. Eu tô na Conceito, vai fazer 7 anos agora em janeiro. Eu comecei lá com o intuito de uma organização de um almoxarifado, que a empresa tinha acabado de trocar de local, tinha vindo de um local pequeno para um local maior. Poucos funcionários na época, nós estávamos com cerca de... Na base que eu cheguei lá, nós estávamos com uns 40 funcionários e começamos sim um trabalho de organização, um trabalho de melhoria, de crescimento. Não foi fácil, porque eles tinham uma galerinha muito do começo da empresa, muito familiar, sabe aquela empresa onde todo mundo lida todos os dias com o dono, e aí pessoas com culturas diferentes, e vai colocando aquilo, e aí foi a hora que deu esse start na Conceito, que eles começaram a pensar em se profissionalizar, viram a possibilidade de um crescimento assim, que aconteceu naturalmente, de 2019 para cá, foi fantástico. E aí a gente começou com esse trabalho, comecei no almoxarifado, eu tenho uma facilidade de lidar com pessoas, eu venho da área de comércio varejista, trabalhei 16 anos em comércio varejista, onde eu atendia pessoas, onde eu gerenciava uma loja, eu resolvia problemas, e eu comecei a perceber que eu tinha essa oportunidade dentro da Conceito. Eu tinha lá um supervisor,
uma pessoa que me ensinou muito, foi muito importante na minha carreira lá dentro, e eu comecei a ajudar essa pessoa, ele me deu essa liberdade, e aí os próprios funcionários começaram a trazer algumas demandas para eu resolver, mesmo que não fazia parte da minha alçada ali do dia a dia, que minha função era outra. E sabe quando as coisas vão acontecendo naturalmente, eu fui pegando assim um pouco mais de entrosamento com o Cristiano, com a Mônica, com o Everton, que foi quem me trouxe para Conceito, e comecei a mostrar para eles que eu era uma pessoa que tinha algumas qualidades, que eles poderiam aproveitar melhor ali dentro. Mostrei que eu era uma pessoa de confiança, percebi as oportunidades que eu tinha, e aí conforme a empresa foi aumentando, foi vindo mais funcionários, as demandas que eles me davam foram aumentando, eu fui atendendo com eficiência, e eu fui sendo promovido, gradativamente promovido. Hoje eu sou coordenador de operações, eu tenho 5 coordenadores que estão abaixo, o Brasil é um deles, e eu tenho mais o coordenador de pátio, de logística, de manutenção e o coordenador de almoxarifados. Então eu trabalho supervisionando as operações que esse time todo faz. Então, assim, estou muito feliz, muito satisfeito com a oportunidade que eu tenho dentro da Conceito, e agradeço demais tanto o Cris, o Everton, a Mônica e o Beto por essa confiança que eles têm em mim. Sou muito grato a eles por isso. Legal. Você falou que você entrou, tinham 40 colaboradores. Perfeito. E aí acho que até para alguém que não conhece o Conceito, que eu acho difícil, mas vamos aí para alguém que não conhece o Conceito, fala pra gente quantos funcionários tem hoje, quantas filiais vocês têm hoje, até pra gente entender, assim, o momento que você entrou, a Conceito fez 14 anos, né? 14 anos fizemos esse ano. Já tem aí, você já tá na metade da vida da Conceito, você já estava lá dentro, né? Então, explica um pouquinho pra gente, assim, da estrutura de quando você entrou e o que tá agora, né? Quantos colaboradores? Isso. 2019, quando eu entrei lá, que eu falei que tinha aproximadamente uns 40 colaboradores no piso onde eu vim trabalhar, era um galpão aproximadamente de 1.500 metros quadrados. E hoje nós já mudamos de galpão, estamos em uma área com 4.500 metros quadrados, se eu não me engano, temos 12 lojas, são 270 famílias no total que a empresa tem como colaboradores. A Mônica gosta muito de falar isso e eu compro essa ideia dela, que não são 270 pessoas, são 270 famílias, porque por trás de cada pessoa existem mais pessoas que dependem daquilo ali. Então, a responsabilidade social que a Conceito carrega hoje, ela é muito grande. E eles têm sim essa consciência por todo o trabalho que nós vemos eles fazer, que eles também nos participam desse trabalho. Nossa cultura, por exemplo, desenvolvimento da cultura, que nós estamos trabalhando pesado esse ano de 2025, desde o mês de janeiro, onde nós sentamos, Mônica me chamou, me passou a ideia, comprei, achei maravilhosa a ideia de implantarmos uma cultura, porque nós já tínhamos, todo mundo tem uma cultura, toda empresa tem uma cultura, ela pode estar implícita, mas tem. No momento que está implícita, a cultura se torna gigantesca, porque cada um tem uma. No momento que você coloca ela explícita para todo mundo, desenha, aplica, explica, acompanha, isso é maravilhoso. A sua empresa só tem a crescer, a voar. As pessoas começam a conhecer você e te respeitar pela sua cultura, pela sua ética, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade, sua pontualidade. E isso é o que faz os olhos das pessoas brilharem para querer falar com você, querer fazer negócio com você. Às vezes até falar, olha, eu conheço a Bárbara, eu conheço o Cristiano, porque são referências. E isso é maravilhoso, não tem algo mais fantástico do que quando você conversa com alguém e fala assim, eu trabalho lá na Conceito, eu conheço o Cris, que legal, a empresa é maravilhosa, todo mundo fala bem, vocês são isso, aquilo outro. Cito a Original lá em São Paulo, a gente conhece a Original por nome, a gente ouve falar, vendedores que são nossos parceiros tratam com a Original, nós vamos em feira lá, a gente ouve falar da Original, ou seja, essa parceria entre a Conceito e a Original não é à toa,
são duas empresas que a gente percebe que andam alinhadas na cultura, na estratégia, na valorização de pessoas, no respeito com o cliente. Isso é fantástico, não tem preço. Sinergia total. A gente conheceu o Cristiano e a Mônica em 2019, fazendo o que vocês estão fazendo aqui agora, né? A gente foi lá para fazer um benchmark e foi muito legal, assim, tem essa sintonia, tem esses valores parecidos, mas eu acho que o mais legal, principalmente que a gente recebeu do conceito assim, e eu tô linkando isso porque eu tô falando com você que tem 7 anos e com o Brasil que tem 6 meses. E a gente no bate-papo antes aqui, assim, eu vi vocês falando, não, a gente tem orgulho de vestir essa camisa. E os dois, assim, né? Então a gente vê como que a cultura tá forte, porque tanto alguém que tá na companhia há 6 meses e alguém que tá há 7 anos tá no mesmo amor pela marca. E a gente fala disso porque a gente trouxe muita coisa da época do Cris, e aí eu volto na parte de educação, né? Que reforça com cultura, porque como que vocês estão reforçando cultura? É o tempo inteiro vindo e educando, e treinando, e ensinando, e mostrando que é importante para vocês. Então, acho que o link está aí, assim, né? A gente vê que essa troca, e por isso que a gente está fazendo isso aqui, está gravando isso, para a gente entender que essa troca é importante, que a gente desenvolver pessoas é importante, né? Então, você mesmo fala, então tinha 40 pessoas, agora são mais de 40 colaboradores, né? São 270. Mais de quase 300 colaboradores 300, agora. 300. Então, assim, eu ia até te perguntar, o que você sentiu, por exemplo, quando foi para implantar a cultura, o que você mais sentia de diferença, assim, nas pessoas, mas deixa eu ver se eu consigo formular essa pergunta melhor. A receptividade das pessoas na época, você falou que teve alguma dificuldade, e à medida que vai profissionalizando, o que você sentia de diferença? E outra coisa, vai crescendo. A gente vê que antes o que o Cris e a Mônica conseguia colocar de muito próximo, eles precisam replicar para vocês como líderes e vocês replicarem. Então, o que vocês conseguem falar assim, você com a experiência de 7 anos, o que você viu de diferente na cultura e na forma de agir e de tratar as pessoas daquela época, e o que você vê agora? E o Brasil, se quiser trazer, às vezes, também até uma experiência, às vezes, de um outro lugar que você trabalhou e como que você enxerga essas diferenças dentro da Conceito hoje pra gente? Como é que vocês... Quer compartilhar, meu parceiro? Sim. Eu comentei algumas vezes, logo que eu cheguei, né, essa autenticidade, sabe, essa pureza no conteúdo que está sendo passado. É de uma honestidade, é do coração. Você percebe que o Cris, a Mônica, a diretoria toda, o Everton, o Betinho, eles querem que os colaboradores que queiram seguir com eles estejam de acordo, não de nenhuma forma impositiva, mas de acordo, que eles acreditem no projeto de crescimento. Eles esperam que quem esteja trabalhando com eles, novos ou antigos, estejam caminhando juntos. Eles desejam muito compartilhar com o resto do time esses ideais de honestidade, transparência, meritocracia, pontualidade, as nossas regras de ouro, né? Mas na prática, do modo geral. Como que isso acontecer? O que eles fazem na prática que faz você sentir isso aí que você está falando que sente? Principalmente treinamento. Eles estão investindo. Eu estou na empresa há 6 meses, já participei de uns 8 treinamentos, praticamente mês sim, mês não. A gente tem algum encontro de líderes, treinamento virtual, até se educa, eu fui envolvido no projeto. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu sou um exemplo prático do interesse deles de trazer conhecimento novo, inclusive, pessoas novas para dentro da companhia, para que a gente consiga disseminar ideias novas na origem, né? Mas o projeto em si de crescimento, experiência, eu trabalhei, não comentei no início, mas trabalhei 7 anos na Orgel, no Grupo Orgel, então tenho algum conhecimento da área de não só locação, mas serviço de instalação, atendimento ao cliente, etc. Isso com certeza pesou também. Então, prospectar conhecimento novo para Conceito. Eu sou novo na Conceito, mas eu tenho a bagagem que eu posso contribuir de alguma maneira, mas sempre dentro dos padrões que ela está estabelecendo. Eu entendo que essa forma, primeiro, de mostrar onde a gente quer chegar, onde nós queremos chegar, como nós queremos chegar, com quem nós queremos chegar, isso cativa muitas pessoas. A bem da verdade, espanta alguns. Aquele perfil existe, né, em todos os lugares. Ah, não, vai mudar, sempre foi assim, estava bom desse jeito, por que vai mexer? Existe uma seleção natural. Automaticamente as pessoas que não estão interessadas, ou um perfil que não está interessado em seguir deste modo, ele se exclui.
acaba não indo junto. Eu percebo que a prática de aplicar, contratar inclusive nossos treinamentos, novas metodologias e fazer benchmark são práticas muito importantes para que a gente consiga decantar nas pessoas, impregnar nas pessoas, aderir nas pessoas a proposta de crescimento com a configuração que está sendo construída desde janeiro, com a implantação das regras de ouro, a nossa visão, missão e valores, está sendo bem esclarecido. Isso é um ponto. O outro ponto é profissionalizar. A gente já falou algumas vezes também nos treinamentos, inclusive, que transitar entre o conceito de empresa familiar para uma empresa profissionalizada tem uma pequena diferença ali. Você pode ser uma empresa familiar profissionalizada, né? É possível. Embora alguns proprietários não pensem desse jeito. Não vai mexer nas minhas coisas, deixa assim, eu não quero que mude, a minha sempre funcionou. Tem alguns donos que pensam assim, né? Não quero mudar, é avesso à mudança. E no nosso caso não é isso que está acontecendo. O Cris é uma pessoa que ele fala, olha, eu posso dar uma opinião? Ele é o dono, ele é o patrão. É claro que ele pode dar, ele tem toda a autoridade para dar a opinião que ele quiser, mandar, desmandar, fazer, desfazer. Quem não tiver de acordo, desculpe, até logo, boa tarde. Mas ele fala com uma educação e com a gentileza, ele tem um cuidado para colocar as ideias deles nas nossas reuniões, que eu fico, poxa, o Cris não precisa fazer desse jeito, mas eu creio que é intencional, ele quer mostrar o quanto eles, no caso, estão receptíveis a sugestões. Algumas sugestões, alguns projetos, inclusive, que nós apresentamos para ele, eu apresentei um projeto para ele que ele comentou. Ele falou, aqui ficou bom, ficou mais do que eu esperava, mas aqui, acho que você devia ter feito diferente. Um projeto a respeito de geradores Big. Então, eu percebo esse caminho de duas vias, tratando com todos eles, com a Mônica, o Cris, o Everton. O Betinho eu converso menos, ele fica mais no interior, né Sim, Flávio? Beto de Ribeirão. Mas em todas as nossas conversas eu percebo que existe um canal aberto, com bastante receptividade. Você pode conversar com eles com novas ideias, novas sugestões, sem medo de errar. Eles também estão fazendo muito trabalho positivo que a gente vê de desenvolver pessoas, né? Exato. Eles estão dando para vocês treinamento, dando para vocês autonomia, mas estão próximos, eles estão desenvolvendo exatamente o que depois vocês precisam desenvolver com os liderados de vocês, né? Exato. Muito legal. Legal. Quando nós falamos em desenvolver pessoas, esse é um dos principais pilares motivadores que surgiu quando nós começamos a implantação da cultura. Porque nós estamos em uma situação, nós temos 10 regras de ouro. Nós chamamos as regras de ouro, são os valores que a empresa nos traz dentro da nossa cultura. São algo que é inegociável. Aquilo está escrito dentro da empresa em vários lugares. E assim, eu sou um pouco suspeito para falar dessa cultura, que eu gosto muito. Eu fui um dos principais pilares, desenvolvedores disso junto com o time. Eu e a Verônica foram os que mais conduziram. Depois veio a Gisele, que hoje é nossa gerente regional. Ela ajudou muito. Teve o Caio, um menino novo que trabalha lá com a gente também, que é um cara assim super competente, super responsável. Então essa galera foi quem, junto com a ideia da Mônica, desenvolveu essa cultura. E dentro da cultura nós temos a primeira, que eu não posso deixar de citar, que é quem não vende ajuda a vender. Isso foi um pouco difícil, foi uma das primeiras dificuldades que nós tivemos, de colocar na cabecinha do menino que está lá consertando uma máquina, na cabecinha daquele que está lá limpando o equipamento, no cara que está carregando o caminhão. Ah, mas eu não vendo, mas como que eu ajudo a vender? Aí nós temos lá toda uma estrutura, uma sala de aula, colocamos funcionário por funcionário, demos literalmente uma aula, fizemos vários e vários treinamentos online com o pessoal das filiais, trouxemos o time de líderes das filiais para a matriz, fizemos um trabalho assim fantástico. E a gente fala de segurança, de pontualidade, de treinamento, meritocracia, feedback, responsabilidade compartilhada, comunicação, padrão. Então todos esses são hoje os nossos valores. E o que mais está sendo executado para poder alavancar as pessoas é o treinamento. O que nós colocamos na cabeça deles? Todo mundo quer
melhoria financeira, uma condição melhor de trabalho, um posicionamento melhor dentro da empresa, mas isso não vem de forma natural porque eu sou mais bonitinho, porque eu tenho mais tempo de casa, é através de um treinamento, um cumprimento de todas as outras regras de ouro, os nossos valores, que eu vou atingir a minha meritocracia. Então hoje eu tenho desenhado um autoavaliação que eu posso entender, cara, tá no momento, de repente, de eu ser valorizado meritocraticamente aqui dentro? Deixa eu me avaliar. Como que eu estou cumprindo os valores da empresa? Fiz um treinamento? Não. E aí a maioria da pessoa fala, pô, eu quero melhorar, eu quero treinar. Tem o caso que vocês citaram de pessoas que procuram. Nós temos também pessoas que procuram. Eu quero melhorar. Pô, vê um treinamento para mim em tal lugar, assim, assado, pode melhorar. A gente quer crescer. Então nós temos muito esse desenvolvimento hoje. Infelizmente, como o Brasil citou, perdemos algumas pessoas. Nem todos estão aptos a ter disciplina, a ter alguém ali que está do lado e fala, não pode fazer isso. Os próprios colegas começam a se cobrar. E a nossa cultura, como é que fica? E a pontualidade? Tá chegando atrasado. E a gente tem isso entre si. No começo, eu ainda brinquei, falei com a Mônica, o pessoal, eles estão se cobrando com relação aos nossos valores da cultura num teor de brincadeira. Agora a empresa tem cultura. Agora a empresa tem cultura. Só que isso não pareceu para mim pejorativo. Foi muito bom. Porque, como tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, a nossa cultura estava sendo vista, falada e vivenciada no dia a dia. É porque pegou, né? O negócio pegou, né? Você pega alguém que às vezes ali da ponta cobrando aquilo ali. Literalmente então, vocês pegou. Que o trabalho de vocês está sendo bem feito, né? Sim. Porque se a equipe tá respondendo, é porque o trabalho de vocês foi bem feito, né? A gente está vendo o mercado muito falar de dificuldade de pessoas, de contratar pessoas, de trazer pessoas, de reter pessoas. E vocês têm quase 300 funcionários, né? O que vocês acham que se deve aí vocês conseguirem manter tantas pessoas? Você ainda me fez uma outra pergunta, enquanto a gente ainda não estava gravando, mas perguntando a média de pessoas que a gente tinha na original, tempo de casa dessas pessoas. E aí eu reparo assim, vocês têm as pessoas novas que estão chegando, porque a empresa está crescendo, sempre tem gente nova, mas tem pessoas lá com muito tempo de casa. Então, assim, me explica um pouquinho aí dessa dificuldade com pessoas, né? E como vocês fazem para manter essas pessoas, como vocês fazem para ter uma equipe que continua crescendo, então é uma equipe que tem uma boa produtividade. Nós temos lá pessoas de 13 anos, temos pessoas de 10 anos, e aí vem 8, 7, 6, 5, temos assim, pessoas de todas as faixas de tempo, desde que a empresa foi inaugurada. Nós temos pessoas lá, se eu não me engano, a Márcia foi das primeiras funcionárias, está lá até hoje com a gente. Ela já tem bem mais de 10 anos. E por que as pessoas querem ficar na Conceito, no meu ponto de vista? Eu vou falar por mim, por que eu quero ficar lá? E se as outras pessoas tiverem uma visão parecida e forem, no mínimo, inteligentes, eles vão também ter alguma parte dessa opinião. Uma empresa hoje conhecida nacionalmente, recentemente nós abrimos a primeira unidade fora do estado de São Paulo, foi em Curitiba. Estamos num projeto, agora já estamos abrindo Caraguatatuba, que também já é realidade, já está funcionando, tudo esse ano. Uma empresa que te dá vários e vários benefícios, não atrasa salário, uma empresa honesta, limpa, uma empresa que nos dá clareza, oferece oportunidade de treinamento, crescimento. Uma situação que eu sempre converso com os meus liderados, não é toda empresa que você trabalha, que você tem a todo e qualquer momento uma necessidade, que seja até ferramental, rapidinho aquilo chega para você. Você não tem como falar, eu não fiz isso porque eu não tive uma condição financeira, de ferramenta ou de oportunidade. Não existe isso. A gente não escuta isso lá dentro. Precisa comprar? Compra. Muitas vezes até o contrário. Ô Cris, nós estamos implantando tal situação de melhoria nessa área e vamos precisar de X equipamentos. Ele fala, tem outro setor que precisa também? Pode comprar o tanto que for preciso, compra 2, 3, 5, resolve. Se é para resolver, melhorar a qualidade do funcionário,
faça. Oportunidade de treinamento, a empresa te lota de treinamento, você pode fazer treinamento do tanto que você quiser, tem oportunidade. Eu mesmo sou uma pessoa que eu já fiz vários e vários treinamentos. Eu citei para você que eu recentemente fiz um curso com o Marcos Marques, o acelerador. Eu já fiz o Mastermind há 2 anos atrás. Para vir para cá, eu estava com um projeto para tocar essa semana com um grupo de coordenadores, onde eu ia acompanhar com eles um treinamento. Eu tive que compartilhar com a Mônica a possibilidade dessa oportunidade de estar aqui, e ela falou, não, eu vou com outra pessoa conduzir o treinamento, você pode ir na original, que é algo tão importante quanto, vai agregar bastante pra gente, e o pessoal está lá fazendo o curso. Ou seja, são oportunidades em cima de oportunidades. E onde nós encontramos isso hoje? É muito difícil, só numa empresa que realmente quer crescer e quer levar pessoas junto com eles para um patamar melhor. Como no seu caso, né? Você falou que entrou para trabalhar no almoxarifado e hoje você é coordenador de uma operação inteira de uma empresa desse tamanho. Quantas outras pessoas você vê que a Conceito conseguiu desenvolver e elas foram crescendo assim? Isso é frequente ou você foi um caso à parte? Não, tem bastante pessoas lá que foram desenvolvidas. Eu vou meio que generalizar, porque eu não vou conseguir citar pessoas por pessoas, então a gente vai alongar muito. Mas os coordenadores que estão sobre minha supervisão hoje, por exemplo, o Rafael, o Mauri, o Leandro, tudo foram pessoas que tiveram oportunidades e subiram de posição. Hoje tem um cargo legal dentro da empresa. A maioria dos meus mecânicos do setor de combustão também foram meninos que começaram no pátio, foram se desenvolvendo, foram para mecânica, foram treinados e lá estão. Elétrico, mesma coisa. Hoje nós estamos começando a trabalhar com geradores Big e plataforma, que é um dos intuitos de nós estarmos aqui para poder trocar esse conhecimento com vocês. O pessoal que está lá na operação desses equipamentos são pessoas que já estavam na empresa, estão treinando, fazendo treinamentos aí nas empresas que nos dão oportunidades, estudando fora para poder se aprimorar e crescer ali dentro. Não veio ninguém de fora ainda. Poucas pessoas que eu vejo lá desde quando eu estou chegaram prontas, chegaram preparadas. Digamos que 90% foi tudo desenvolvido lá dentro, através das condições que a empresa nos dá e algumas pessoas chaves que nós temos lá. Eu até falo com os meninos, eu falo assim, olha, modéstia à parte, eu vou me incluir e temos aqui fulano, ciclano, eu cito os nomes, falo, cara, esses caras aqui são professores, detêm um conhecimento técnico e um desenvolvimento que vocês talvez não vão encontrar em nenhum curso se vocês forem lá. Vocês têm isso aqui naturalmente para vocês. Aproveite isso daqui, ó. Pergunta, explora. As oportunidades que nós temos aqui, ó, tá na bandeja. Vamos para cima. E é mais fácil, né, você desenvolver alguém que já está ali, que já conhece a cultura da Conceito, desenvolver essa pessoa, se ela quiser. Claro. Né? Então, assim, que bom que vocês conseguiram ter essa visão, né? Que se vocês estão tão focados em desenvolver pessoas, e com certeza vocês desenvolvem, né? Eu perguntei já imaginando a resposta. Para vocês terem quase 300 colaboradores, vocês com certeza vêm desenvolvendo muitas pessoas, né? Mesmo que agora com muito mais treinamento e agora falando mais, mas vocês sempre tinham que estar desenvolvendo pessoas e é muito mais fácil a gente desenvolver as pessoas que já estão ali alinhadas com a cultura da empresa do que trazer alguém de fora, né? Então Passou, semana passada ele passou 4 dias em Curitiba. O Robson é um dos nossos técnicos-chave, como 10 anos de empresa. O Flávio comentou agora. E ele é um dos nossos coringas. Ele sabe trabalhar com diversas máquinas, se não com todas, né, Flávio? Com todas as nossas máquinas. Ele sabe reparar, sabe orientar, sabe dar treinamento de operação, treinamento de segurança, a respeito da operação segura. E aí ele foi para Curitiba, ficou lá 3 dias da semana passada, dando treinamento para novo colaborador que foi contratado na filial de Curitiba, para justamente, além de familiarizar o colega novo com a cultura, também com as práticas técnicas mais adequadas à nossa realidade. Oportunamente, foi uma ocasião bastante feliz também, precisou ir até a obra fazer um atendimento no cliente, isso não estava previsto. Ele se disponibilizou a ir até a obra com esse colega novo para explicar para ele como fazer um atendimento em campo quando necessário. Coincidiu e foi muito oportuno, foi muito positivo, que ele pôde ampliar o treinamento para o colega novo além do que já estava previsto. É
é necessário. A gente está percebendo a necessidade de implementar sistematicamente os treinamentos. Estamos aproveitando... Tem gente que tem medo de desenvolver pessoas, de gastar dinheiro treinando o colaborador. Então, agora estou perguntando para vocês, independente do conceito, vocês são líderes, né? Sim. Mas tem gente que tem medo de desenvolver aquele colaborador e ele ir embora, né? Você gastou e ele foi embora. E tem gente que fala assim, mas é melhor eu gastar e ter ele me rendendo mais, porque a gente reduz a curva de aprendizado. É melhor você ter ele rendendo mais e melhor enquanto ele está com você, né? Isso. Como que vocês enxergam isso, assim? O que vocês falam para quem, às vezes, alguém do mercado que fica com essa preocupação? Vou treinar a pessoa para ir embora. Né? O que vocês têm para falar, às vezes, para alguém que às vezes está ouvindo e vê a Conceito desenvolvendo tanta gente e fala aí alguma coisa, né? Fala, galera, né? A experiência de vocês em desenvolver, tem gente que foi embora, tem gente que vocês gastaram, treinaram e foi embora, e aí? Sim, acontece muito. Eu, particularmente, prefiro muito investir, treinar. Eu, às vezes, vou lá ensinar. Quando a gente ensina, a gente também está aprimorando nosso conhecimento. Isso. Eu acho maravilhoso, não me importa de fazer isso. E quero trabalhar sempre com os melhores. Eu quero trabalhar com pessoas melhores do que eu. Por quê? Facilita meu trabalho, meu resultado. O resultado do líder, ele nada mais é do que o reflexo do resultado do time. Se eu sou um líder centralizador, eu não vou conseguir ter um resultado legal. Por quê? Porque eu vou ter que estar muito no operacional, porque o meu time, teoricamente, eu quero manter um time mais fraco do que eu, tenho medo de alguém tomar o meu lugar, então eu não vou conseguir produzir. Então o que eu quero? Eu quero sim investir, talvez um momento ou outro trazer uma pessoa pronta para poder ajudar a desenvolver o meu time. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não tenho todo o conhecimento, ninguém detém todo o conhecimento. Eu quero ter pessoas com conhecimentos diferentes dos meus, melhores, para poder agregar e fazer o meu time ficar melhor. E se eu perder uma pessoa boa para o mercado, em algum momento eu vou pegar também uma pessoa boa do mercado, que foi uma logística reversa. Alguém preparou aquele cara bom e ele veio para mim. Eu preparei um cara, deixei ele bom e ele foi. Melhor ter muito bom por um ano do que ter um ruim de treinar por 10, né? Ótimo, ótima colocação, é isso aí. E o mercado é muito dinâmico, né? Não são só as empresas que escolhem os funcionários, existe o contrário também, né? Existe funcionário que... Nós conversamos com um colega, um funcionário de vocês hoje aqui, o Deitzer. Acho que sim. Consegui pronunciar certo? É um cara assim, é uma pérola, né? De onde ele saiu, talvez ele fosse mais um. E o depoimento dele me tocou no seguinte sentido. Ele falou assim, eu vim para a Original porque eu quis, eu escolhi a Original, eu gosto de trabalhar aqui, eu sinto que aqui eu tenho potencial, eles vão me dar muita oportunidade, eu estou enxergando oportunidade aqui, eu consigo perceber que eu tenho espaço para crescer como profissional, para me destacar, para ser um instrutor, para ser orientador, para ser o técnico, para ser o que ela precisar que eu seja, eu consigo espaço aqui. Lá eu só era mais um entre vários muito bons. Ou seja, existe também um momento em que o ambiente que o colega está inserido está saturado de qualidade já. Qualidade não é o problema mais. Ele escolhe um local em que ele seja muito mais útil, a aplicação dele seja melhor aproveitada. A gente está exposto a isso, né? É uma mão de duas vias. A gente pode perder sim, o Flávio colocou agora, um técnico que a gente acabou de preparar para o mercado e ganhar também um técnico muito bem preparado do mercado. Ele pode ter custado muito tempo para alcançar aquela maturidade, aquele nível de maturidade na concorrência e vir nos atender. É uma mão de duas vias. Eu não entendo que seja uma situação em que você perca ou ganhe. Isso está sempre... O mercado ganha, né? Dinamicamente, o mercado ganha no todo. Ganha quando está todo mundo cada vez mais... Exato, e hora está com hora está com outro. É importante a gente incentivar essa cultura de crescimento nível, no modo geral, a média tecnológica do brasileiro é muito baixa. A gente tem que trabalhar muito ainda para a gente conseguir levantar o nível técnico médio do nosso mercado. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu estou com 62 anos, estudo e trabalho desde os 19, 20 anos, nunca parei sempre procurei me desenvolver, mas eu não me vejo num meio comum, não tem muita gente fazendo isso. A maioria das pessoas... Eu já ouvi colega dizer para mim, não, se não der certo aqui, eu tenho carro, eu pego o Uber, vou fazer Uber.
Cara, você não quer estudar? Não tenho tempo. Eu saio daqui e vou fazer um segundo bico. Então, mas se você estudar, você sai dessa situação, você melhora o seu nível técnico, você tem mais o que oferecer. Ah, não dá tempo, não, isso aí não é para mim. Tenho 2 filhos para criar, preciso correr atrás do arroz com feijão. É legítimo? É uma realidade? Sim. Mas em algum momento, se ele perceber que ele pode melhorar, catapultar a carreira, o rendimento, a receita dele estudando, adquirindo mais conhecimento, eu não estou me referindo ao ensino convencional só, não, a ele também. Não é só faculdade de letras, enfim, não é só ensino convencional. Ele pode aprender a fazer pastel melhor. Eu falava isso para meus filhos. Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa se especializar para se destacar no mercado de trabalho, para conseguir ter oportunidades diferenciadas no mercado de trabalho. Isso não muda. Isso é uma lei da natureza. E assim, respondendo a tua pergunta, sim, dá medo de investir e perder o patrimônio para o mercado, mas é um mercado que a gente pode colher também. Mas você falou do rapaz original aqui, do nosso colaborador no original, e aí me veio até um negócio na cabeça, assim, legal, né? Se a Conceito é alguém que valoriza e desenvolve pessoas, assim como a Original tem isso, e é por isso que eu estou aqui hoje como Original e como TS Educa, né? Que é um projeto que a gente tem de educação e de desenvolvimento de pessoas. Você pensa, ele saiu de uma empresa muito grande, muito estruturada, assim como você, por exemplo, da Orguel, né? Porque a gente está falando da Conceito, que é uma empresa enorme, mas a Orguel tem quantos anos? Acho que está chegando em 60, né? Conceito tem 14, né? Então, assim, de um lugar com muito mais experiência, ele saiu de um lugar com muito mais experiência. E às vezes, por que está vindo para cá? Às vezes exatamente por isso, né? Esse negócio de desenvolver pessoas, de valorizar pessoas, que às vezes as pessoas se perdem, elas estão com medo de treinar e desenvolver pessoas, medo de gastar com pessoas, e aí nessa hora que a pessoa sai, né? Porque tem alguém preocupado em treinar e desenvolver a carreira daquela pessoa, e ela sente que isso é importante para ela, né? Brilhou os olhos. Ele falou com muita... eu disse, ele me tocou com o depoimento dele. Eu falei, poxa, eu nunca tinha parado para pensar numa possibilidade dessas. Ele falou, eu vi que aqui eu tenho muita oportunidade de crescimento. Eu estou treinando, né, Flávio? Eu estou treinando pessoas, eu estou desenvolvendo outros colegas. Estou com muito... não me lembro o termo que ele usou, mas ele me passou a sensação de estar muito satisfeito com o que ele está fazendo. Ele fala assim com o coração cheio, carregado, ele está muito satisfeito com o que ele está fazendo. Ele conseguiu passar isso pra gente. Fiquei muito feliz com isso. Ô Bárbara, só complementando o que o Brasil falou, eu não sei se acontece aqui na Original, nós temos um índice muito grande de pessoas que saem, vão para o mercado e não são tratados da mesma forma ou não tem aquilo que tinha na Conceito. Ô Flávio, a vaga tá pegando, ô Rafa tá pegando. Todo mês tem 1 ou 2 que já esteve conosco, foi embora e quer voltar. Sempre tem. Alguns a gente pega de volta, outros não. Tá tudo certo, é o mercado, tem pessoas que vai ser feliz para lá, os que são bons a gente retraz de novo. Às vezes tem pessoas que voltam e falam, pô cara, eu fiquei sabendo que aí agora é diferente. Tem um colega que trabalha lá, o que ficou, tá comentando que agora vocês estão fazendo isso, aquilo outro. Eu gostaria de ter uma nova oportunidade aí com vocês. Tem condições? A gente fica feliz porque a gente sabe que o nosso trabalho ali dentro, ele tá expandindo para fora. As pessoas estão sabendo. Mudou o ambiente ou melhorou alguma coisa exatamente porque a preocupação que vocês têm em desenvolver pessoas, os sócios ali da Conceito têm em desenvolver eles como pessoas. Sim. E a empresa, né? Também, então muda muito mesmo, né? Demais. Quem está dentro, às vezes enxerga pouco essa mudança, porque nós estamos ali no dia a dia. Mas quem está fora, um espaço, 6 meses, 1 ano, 2, vê o tamanho da mudança, fala, uau, o que eu perdi? Eu podia estar ali dentro e eu quero voltar. É isso que acontece. É muito legal. Você fez um comentário bastante importante também, que eu aprecio demais, já comentei algumas vezes, não só com os outros colegas, né, os coordenadores, mas com os proprietários também. A forma como o Cris, a Mônica, o Betinho e o Everton estão implementando a mudança de cultura na empresa, começa neles. Eles estão se esforçando em alguns momentos, em alguns deles a gente percebe que o esforço é muito grande, porque em algumas situações eles gostariam de lidar de um modo totalmente diferente, como eles vinham lidando na gestão familiar. Mas eles percebem que para alcançar o resultado diferente, precisa tratar de uma maneira diferente,
Então eles se esforçam contra aquele impulso inicial de tentar aplicar uma solução no método antigo. Não, vamos aplicar a norma, vamos aplicar as regras que nós estamos implementando, vamos aplicar aquilo que a gente está dizendo que é para fazer, não vamos fazer diferente. Então, esse comportamento exemplar, no caso, acaba se tornando referência para os funcionários, vindo da direção da empresa, vindo dos proprietários da empresa, estimulam muito a gente, empolgam muito a gente. A gente fica muito... me fugiu a palavra agora. Entusiasmado, mas assim, por causa do comportamento, a gente tá vendo que é genuína a vontade, o esforço. Mas eles conseguirem, às vezes, criar mudanças e desenvolver vocês, como líderes, eles precisam se desenvolver primeiro. Exatamente. E aí vocês se desenvolvem, vocês estão aqui. O que vocês vão fazer quando chegar lá? Vocês vão replicar o que vocês aprenderam aqui. Então é isso, né? Assim, acho que todo mundo tem que entender que todo mundo sempre tem algo a aprender. A gente vai morrer com coisa que a gente não aprendeu, né? A gente fala muito aqui de humildade intelectual, né? Então, por exemplo, às vezes vem um cara lá da ponta, lá da sua oficina, e ele consegue te ensinar alguma coisa, ele consegue te trazer uma solução para um problema. Acho que é uma coisa que todo mundo precisa desenvolver, né? Quem não tem que desenvolver, a gente tem que ter humildade intelectual, sempre aprender, como vocês falaram, vocês vieram aqui, né, na original e aprenderam várias coisas, mas eu tenho certeza que vocês também repassaram muita coisa para a nossa equipe. Porque é isso, todo mundo tem algo para agregar e para ensinar, e a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender, né? Então, é muito legal. Eu acho que o nosso tempo está dando aqui, se a gente parar para conversar, nós vamos ficar aqui umas 4 horas, porque vocês são muito bons no que fazem, né? E acho que é conceito também, referência, essa parte da cultura muito forte, então acho que a gente teria assunto aqui para uns 5 bate-papos de tema diferente. Mas tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, acrescentar? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer você e o Júnior pela abertura da porta da empresa de vocês aqui, a oportunidade que vocês nos deram, muito importante, estou levando muito conhecimento, muito feliz, agradecer a Conceito também por estar investindo em nós de certa forma também, e isso é muito valioso para mim como pessoa e como profissional. Eu também agradecer, né? É uma oportunidade, não é comum, apesar de toda essa importância que a gente percebe que existe na troca de conhecimentos, não é comum concorrentes trocarem como a gente está fazendo nessa experiência. Quero agradecer sim, a Original e a Conceito, a todos vocês, a Bárbara, o Júnior, os nossos superiores lá, a nossa direção, por essa oportunidade muito positiva, muito boa. Agradeço demais. Eu agradeço vocês, né? A gente aqui inventou o bate-papo meio de última hora, mas eu sabia que vocês iam agregar muito. A gente almoçou e aí eu batendo papo, falei com o Cris de vocês. Falei, cara, que pessoal legal que você mandou aqui. Então, assim, agradeço vocês por se disponibilizar e estar aqui, bater o papo. Trouxeram muita coisa que eu acho que vai agregar para todo mundo que assistir. Agradecer o Cris, porque o Cris a gente conheceu ele em 2019, o Cris e a Mônica, né? A gente conheceu eles em 2019, eles, na verdade, nunca tinham ouvido falar da Original até então, e abriram as portas pra gente. Tem muita coisa que a gente tem que... A sintonia não é à toa, assim, a gente tem muita coisa que a gente trouxe dessa forma genuína do Cris e da Mônica em compartilhar, né? Então a gente tem uma dívida de gratidão eterna pelo Cris, pela Mônica, pelo Conceito. Então vai ser sempre um prazer receber vocês aqui, as portas estão abertas, qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço aí pelo que vocês trouxeram pra gente, ideias pro nosso curso da TES, de colocar a legenda e tal. Então, assim, sensacional que vocês estão agregando pra gente aqui também. E é isso, obrigada, gente. Obrigado, Bárbara. Fala, pessoal, acompanha a TS Educa, porque em breve teremos novos treinamentos com profissionais capacitados. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito.